Vamos ver um pouco mais sobre a execução de instruções SQL nas bases de dados através dos objetos command. Todo data provider tem um objeto command, exatamente para fazer a execução de instruções na base de dados. E como essa execução é feita? Os objetos command não têm uma instrução execute, eles têm 3 instruções execute. Execute non-query, execute scalar e execute reader. Cada instrução execute é otimizada para gerar melhor performance de acordo com um determinado tipo de resultado. Então nós devemos saber quando usar cada uma dessas instruções execute. Execute non-query. Execute non-query é usado para instruções SQL das quais nós não desejamos uma resposta. Quando nós não queremos uma resposta direta da instrução, como um delete, um update, um insert, assim por diante. Mas ainda assim, o execute non-query pode e deve ser usado na forma de uma função. Por quê? Se a instrução não dá resposta, que resposta o execute non-query vai dar? Ocorre que instruções como delete ou update não geram erro se não acharem um registro na base. Então, a única forma que nós temos de checar por um erro é saber o número de registros afetados pela instrução. É isso que o execute non-query nos devolve. O número de registros afetado pela instrução que foi rodada. Veja um exemplo. Delete customers where customer ID igual a 10. Definimos uma variável num como integer. Rodamos o execute non-query. O número de registros afetados pela instrução delete é inserido na variável num. Então fechamos a conexão e aí podemos verificar o num. Se num for diferente de 1, então a deleção falhou. E o execute scalar? O execute scalar é usado quando desejamos executar uma instrução que devolve um único valor como resposta. Por exemplo, select count, select sum, entre outros. Instruções que devolvem um único valor como resposta. Deve ser utilizado como uma função, ou seja, o valor que o execute scalar vai devolver já é o valor que a query está devolvendo. Sendo que o resultado vem como object. O execute scalar não sabe se isso aqui é um número, se é uma data, se é uma string. Então ele devolve o resultado como object. E nós devemos tratar o tipo desse resultado. Agora, se a gente executar, se a gente utilizar esse execute scalar em cima de um select comum, com vários campos e vários registros, o valor que o execute scalar vai devolver é apenas o valor do primeiro campo no primeiro registro retornado. Exemplo: select count de asterisco from customers. Defino uma variável totlin as integer. Totlin recebe o resultado do execute scalar. O que o totlin está recebendo? O resultado desse count de asterisco, que é o resultado da query. Conexão é fechada e a gente pode exibir esse total. E o execute header? O execute header é usado para devolver um objeto data header. Através desse objeto data header, nós podemos manipular um conjunto de dados. Exemplo: select asterisco from customers, definimos um objeto data header, aí fazemos o execute header, é gerado um novo objeto data header no momento desse execute header, e esse novo objeto data header é guardado na variável dr. Então podemos manipular os dados desse data header, e só depois de manipular os dados desse data header a gente fecha a conexão. E essa história de procedures? Para
nas stored procedures valem as mesmas regras. Se a stored procedure devolve um conjunto de registros, então a gente usa o execute header para executar a stored procedure. Se devolvem um único valor, usamos o execute escalar para pegar este único valor. Se não devolvem valor nenhum, usamos o execute nonquery. Sendo que tem algumas questões a mais. Parâmetros de output no stored procedure não são considerados valor de retorno para nós aplicarmos o execute escalar. Nós não vamos pegar um parâmetro de output por um execute escalar. Então, nós podemos transformar stored procedures de forma que, ao invés de simplesmente retornar o valor, elas retornam o valor como um parâmetro de output. Então, desta forma, nós evitamos usar o execute escalar na stored procedure. Passamos a estar utilizando o execute nonquery nas stored procedures. E aí ganhamos mais performance. Por exemplo, uma stored procedure, create procedure total clientes as select count de asterisco from customers. Nós podemos transformar essa stored procedure para que use um parâmetro de output. Create procedure total clients, total int output. Então, o valor é atribuído ao parâmetro de output. Dessa forma, nós podemos usar o execute nonquery ao invés de usar o execute escalar.